Hoje nós vamos terminar nossa mensagem de Isaías. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias, Isaías capítulo 40, versos 26 a 31. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele clama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que o Senhor Deus mais uma vez venha falar conosco, nos dando ensinamento, mas também colocando no nosso coração conforto, alegria, a sabedoria que a Tua palavra nos dá. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 40 nos traz uma mensagem de Deus, uma mensagem de salvação. Um povo que estava temendo, passando por sofrimentos, ouve do Senhor uma voz de consolo. Quando Isaías recebe a ordem para falar, não foi um chamado à atenção, não foi uma palavra de ira, mas foi uma palavra de consolo. E disse então o Senhor: consolai o meu povo. E as palavras de Isaías foram: a sua iniquidade está perdoada, seu pecado está coberto, a dívida foi paga. Há anúncio da libertação. Ou seja, aqueles que estavam no cativeiro poderiam sair do deserto, indo para a sua terra. Essa mensagem, sabemos que ela tem vários momentos para ela. É a mesma mensagem de João Batista, quando fala: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao vosso Deus. Uma mensagem que diz que o Senhor vem e haverá necessidade do preparo para as nossas vidas. Já falamos várias vezes, não vamos nos demorar nessa parte, mas para essa chegada do Rei, o próprio Senhor Deus prepara o seu povo, trazendo aqueles que estão em dificuldades, trazendo para a alegria, aqueles que porventura estão de forma a viver um orgulho, rebaixando, aqueles que estão em caminhos tortuosos e endireitando, porque a glória do Senhor se manifestará, e nós estaremos preparados nesse dia. O Senhor assim está preparando todas as coisas. Diante dessa mensagem, nós percebemos que o povo vai demoradamente assimilando,
Tanto que nós vamos chegar numa terceira parte hoje, para que aquele povo entenda essa mensagem de esperança, que poderia ser entendida aqui no verso 3, já no verso 2, quando diz que a sua iniquidade está perdoada, o seu pecado está coberto. Mas nós, como o povo, precisamos entender, né? Precisamos dessa repetição para que possamos entender. O povo, então, diante dessa mensagem, ainda sem conseguir compreender como o Senhor iria livrá-los, se eles ainda estavam sob o domínio de forte mão poderosa do inimigo. Você falar de uma mensagem de libertação para quem está preso, a primeira pergunta que vem, tá, mas quando, como? Ou isso realmente é possível? E aí nós vimos que a partir deste versículo 6 em diante, ele começa a falar sobre a grandiosidade de Deus. Toda a carne é erva, toda a sua glória é como a flor da erva. E ele fala, né, que o homem, todos, até o mais poderoso, é como uma planta que, soprando o Senhor, vai ser levada pelo vento. Hoje existe e amanhã já não existe mais. Diante dessa palavra, o Senhor diz que eles deveriam anunciar as boas novas. Anuncie essas boas novas. Fale fortemente. Não temas. E aí nós chegamos na passagem do verso 12 em diante, quando mesmo depois de todas essas promessas, que o Senhor virá com poder, que o Senhor virá com amor, o povo ainda se mostra fraco e enfraquecido. A mensagem de hoje começa então dizendo: há circunstâncias diante de nós. Todas as promessas de salvação, de proteção, de cuidado, como no verso 11, quando ele diz: o Senhor apacentará, nos seus braços acolherá. Todas essas promessas foram insuficientes, porque o povo ainda estava apreensivo e desanimado diante da jornada que tinha pela frente. E é o que eu disse, irmãos. Em muitos momentos, nós ouvimos a palavra do Senhor, mas ainda nós nos sentimos pequenos diante desse caminhar que nós temos ainda, até realmente chegar nesse dia glorioso. O povo incrédulo pode ser visto aqui no verso 27, quando o Senhor está questionando: por que vocês dizem, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Por que vocês dizem isso? Circunstâncias diante de nós. Nós cantamos aquele cântico: não olho as circunstâncias. Mas podemos confessar, irmãos, não é fácil você não olhar as circunstâncias e olhar e enxergar a Deus. As circunstâncias estão visíveis, estão à nossa frente. Deus é um Deus invisível. Muitas vezes as circunstâncias falam mais alto. E aqui, irmãos, a base da mensagem, a partir do verso 2, é que nós devemos primeiro olhar para Deus. Não é que nós não vamos olhar as circunstâncias. E aqui é uma mensagem que eu achei muito interessante. Vamos ver se nós conseguimos entendê-la, se eu consigo explicar o que eu aprendi. Não é olhar de dentro das circunstâncias para Deus, mas é olhar da presença de Deus para as circunstâncias. Ou seja, quanto mais nós contemplamos a grandeza do Senhor,
mais nós teremos uma perspectiva melhor, correta da vida e das circunstâncias. E como que nós podemos contemplar essa grandeza do Senhor? Nós não vamos ler toda a passagem, mas a partir do verso 12, a majestade de Deus é colocada aqui. Quem na concha de sua mão mediu as águas? E ele começa a falar de coisas grandiosas. Às vezes os homens se gabam de grandes edifícios que constrói, ou de grandes tesouros que tem, que possui. E Deus fala: olha, você aí que faz uma piscina, eu consigo medir as águas, a medida dos céus a palmos. Os montes pesou. Quem pesou os montes? Quanto pesa? Mas não é um monte, não. Os montes todos da terra, do mundo. Quem guiou? Quem foi o conselheiro do Espírito do Senhor? O homem que existe nessa terra, mais sábio, ele precisa de conselheiros, de conselhos. Nossa sabedoria é limitada. Você pode saber tudo sobre uma área específica e ser um total ignorante em outra. Deus, incomparavelmente maior do que todos, do que tudo. Ele diz que as nações são como um pingo que cai num balde. Não é uma pessoa, não é uma cidade. As nações, para Deus é como um pingo. Um grão de pó na balança. Todas as nações, verso 17, como nada, menos que nada, como um vácuo. Então aqui nós vamos vendo essas declarações de Deus, mostrando que Ele é maior do que as nações, maior do que os ídolos, maior do que todas as coisas. Deus é o Criador. Só aí já basta. E aí vem uma das frases para nós, que diz: da próxima vez que você sentir-se tentado a pensar que o mundo é maior do que Deus, lembre-se do pingo que cai de um balde e dos gafanhotos. O mundo ser maior no sentido de que o temor ao que o mundo pode fazer, ao que a perseguição pode fazer. Lembre-se que esse mundo é como nada, é como um balde. Se você sentir-se pequeno a ponto de se perguntar se Deus se importa de fato com sua vida, lembre-se de que Ele sabe o nome de cada estrela e o seu nome também. Lá em João capítulo 10, verso 27, nós encontramos a passagem que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se nós começarmos a observar que Deus tão grandioso é um Deus que conhece cada um de nós, somos conhecidos por Deus, não somos esquecidos por Deus. Às vezes a gente começa a olhar para as pessoas e fala: poxa, ninguém lembra de mim, ninguém me considera, né? Ninguém me ama, ninguém me conhece. No mundo hoje, quando as pessoas querem tanto ser reconhecidas, ser famosas, nós somos bem famosos, bem conhecidos, porque o Criador do universo sabe o nosso nome, sabe quem nós somos. É para essas coisas que nós precisamos olhar. Esse Deus sara, verso 3 do Salmo 147. Dispensa as feridas. E aí, novamente, eu vou repetir, irmãos, a frase, podemos dizer que quase que central aqui da nossa mensagem. As circunstâncias, é uma frase aqui, que diz: as circunstâncias são
as coisas horríveis que vemos ao desviarmos o nosso olhar de Deus. Se eu perco o olhar de Deus, e quando eu digo olhar de Deus, é estar indo a Deus para que Ele me faça enxergar as circunstâncias, que é o contrário de estar dentro das circunstâncias, tentar olhar para Deus. Circunstâncias são coisas horríveis que vemos quando desviamos o nosso olhar de Deus. E aí, a frase aqui, essa é a frase. Se você olhar para Deus por meio das suas circunstâncias, Ele parecerá muito pequeno e distante. Se porém, se pela fé você olhar para as circunstâncias por meio de Deus, Ele se colocará a seu lado e lhe revelará sua grandeza. Percebe a diferença? Não tem como não olhar as circunstâncias, ela existe, você não vai fechar o olho, não desaparece. Sabe aquela pessoa que está diante de um problema e fecha o olho assim? Não adianta fechar o olho. As circunstâncias estão aí. O problema é olhar para as circunstâncias sem essa visão que Deus nos dá. Se a gente, de dentro das circunstâncias, olhar para Deus, nós vamos ver um Deus pequeno, um Deus que está nos deixando afogar ali em meio àquelas circunstâncias. Mas se nós olharmos para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, e de Deus, pela fé, olharmos para as circunstâncias, nós vamos ver como nós podemos vencer. Então, esse primeiro ponto, as circunstâncias diante de nós. Segundo ponto, as circunstâncias dentro de nós. Falamos há pouco, o povo, ao invés de louvar a Deus, ao invés de descansar em Deus, estava se queixando. Não é diferente a nossa situação. Muitas situações, nós podemos até dizer, eu sei que o Senhor reinará, eu sei que o Senhor Deus está protegendo. Mas, diante da caminhada, de tudo que eu tenho a enfrentar, eu me sinto como abandonado pelo Senhor. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Lá no 49:14, a mesma coisa. Mas Sião diz, ou seja, o povo de Deus diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Somos como esse povo, em vez de ver uma porta aberta, nós enxergamos a longa estrada, as dificuldades, e nos queixamos, e parece que nós não temos mais força para andar. E aí, irmãos, está o grande problema, porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, e cremos que Deus nos vai dar força, mas cremos que o trabalho é nosso. Eu preciso aterrar, eu preciso nivelar, eu preciso resolver todas as coisas. A força é nossa, a partir do momento que ela vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. Se nós não pensarmos assim, não há palavra que venha nos animar. Ah, Deus está com você, mas eu não tenho forças. Acredito que é isso que passa pela cabeça daquele povo. Eu sei o caminho, mas eu não tenho forças. Eu vejo a porta aberta, é Deus, mas eu tenho uma longa estrada, eu não tenho forças para andar. Realmente, muitas vezes parece que Deus está pedindo de nós algo impossível. Mas Deus sabe que é o impossível para nós. Ele sabe como nós nos sentimos, Ele sabe os nossos medos, e Ele vem para suprir as nossas necessidades.
Nós não somos capazes de obedecer a Deus com as nossas próprias forças, mas podemos sempre confiar nele para nos prover a energia de que precisamos. Eu volto à frase que nós também já falamos: se confiarmos em nós mesmos, iremos desfalecer e cair. Mas se esperarmos no Senhor com fé, receberemos força para progredir. Digo, a frase que nós já falamos é essa próxima. Ao contemplar a grandeza de Deus, você verá a vida com uma perspectiva correta. Essa questão de necessitarmos de alguém, irmãos, isso já está em nós. Quem aqui pode levantar a mão e dizer que não precisa de ninguém? Nós precisamos para tudo. Eu contei uma vez, não sei se foi à noite ou foi quarta-feira, do Amir Klink lá, que resolveu fazer uma viagem e ficou mais de um ano no barco. Aí a gente pensa, vai ter tempo, né? Vai ficar lá descansando, deitado lá. E ele disse que não podia parar um segundo, porque ele era responsável por tudo. Ele tinha responsável pela água, pela comida, pela limpeza, por navegar, por ter energia. Imagina tudo que você precisa. E a gente nem imagina que amanhã cedo vai passar o lixeiro, vai levar o lixo, então ele é responsável pelo lixo também lá. E que a gente tem uma energia elétrica na casa, que a gente tem água, que a gente tem isso, que a gente tem o mercado, que a gente tem... Ninguém vive sozinho. E nós aprendemos a descansar na dependência do homem, do nosso emprego, das coisas que estão sempre acontecendo, os nossos familiares, né? Tem gente que descansa no familiar lá. Qualquer coisa, o tio lá ajuda, não sei quem vai cuidar, né? Nós descansamos. Agora você imagina a potência que é descansar em Deus, o Criador do universo, o maior do que todos, o dono de todas as coisas, de todas as posses, de todo o poder. Tem circunstância difícil para alguém que descansa no Senhor, para aquele que faz forte o cansado, para aquele que dá força àquele que não tem nenhum vigor, para aquele que espera no Senhor, tem as suas forças renovadas. Essa passagem está aqui, essa linda passagem está aqui. Você que diz que meu caminho está encoberto, verso 28, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, ou seja, Ele não para, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse Deus faz forte ao cansado. Está cansado? Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus é aquele que tudo faz por nós. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, enquanto nós ouvimos a mensagem de Deus, você está perdoado, você agora deve endireitar o seu caminho, e acharmos que é uma tarefa dura, que é uma tarefa pesada, que é uma tarefa que nós não damos conta, sem olhar para Deus, realmente nós não damos conta de nada. Mas é o nosso Deus que faz a promessa de ser essa mão ajudadora. Não temas, não tenha sobre ti um só cuidado, é meu somente, meu todo trabalho. Descanse, busque ao Senhor. Algumas palavras que o texto aqui traz para nós: os que esperam no Senhor. A palavra é esperar. Esperar não sugere você ficar parado, aguardando o Senhor fazer alguma coisa. Significa ter esperança. Espera no Senhor, confia no Senhor. Se eu marcar com o Reginaldo amanhã, a gente correr 5 horas da manhã, ele falar que vem, eu acredito que ele venha, né? Mas pode faltar. Nós esperamos em muitas situações. Muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós esperamos e
nós não temos a resposta. Mas os que esperam, ou seja, os que confiam no Senhor, serão fortalecidos. Tu conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme e confia em ti. Qual que é o propósito firme da nossa vida? Busque no Senhor e confie no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovar, que significa trocar. Assim como se tira uma roupa velha para se colocar roupas novas. Trocar a fraqueza pelo poder de Deus. Olha que maravilha. Isso é renovar. É tirar aquela angústia, aquele peso, a fraqueza pelo poder de Deus. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Há uma passagem lá em 2 Coríntios 12, até o verso 10, de 1 a 10, mas vamos ler o 10, que diz: quando sou fraco, então é que sou forte. E é fácil entender isso, irmãos. Porque a ideia aqui, quando eu sou fraco, é quando eu admito realmente a minha dependência do Senhor. E quando eu me prostro diante de Deus, dizendo: eu sou fraco, eu não tenho condições, eu preciso do Senhor. Pronto. Olha que diferença. Eu sou forte, porque eu estou diante do cuidado, do poder de Deus. Verso 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. O cansado é forte. O que não tem vigor agora multiplicou as suas forças, porque o Senhor assim fez. Confiando no Senhor, não vamos desfalecer. Isso significa que precisamos sempre ter em mente o poder de Deus. Nada é difícil para o Senhor. Ter esperança no Senhor. Renovar-se no Senhor. Quando nós esperamos, quando nós somos renovados, nós vivemos acima das circunstâncias, das crises. Quando os desafios são maiores, a força é maior. Aqui ele fala: sobem com asas, não apenas caminham, voam. Correm, não apenas caminham, correm. Correm e não se cansam, e não se fadigam. Ou seja, há persistência e não desistência no Senhor, para aquilo que nós temos no Senhor, aquilo que nós precisamos do Senhor. Concluindo, irmãos, avalie sua perspectiva, ou seja, pense na sua vida. Qual é a perspectiva? É a visão aliada a Deus, ao poder de Deus? E ali diz: você tem olhado para Deus através dos problemas ou para os problemas através de Deus? Essa é a frase relacionada às circunstâncias que nós falamos. Se nós olhamos para Deus através dos problemas, podemos sentir um Deus que está nos abandonando. Mas se nós olhamos para os problemas através de Deus, nós vamos ter uma visão perfeita de tudo. Eu vi essa imagem aqui essa semana, achei bonitinha, olha lá. Aí tem uma frase que está escrita: assim é como Deus vê as situações que pensamos não ter saída. Assim é como Deus vê as situações que pensamos em não ter saída. Se a gente está numa situação dessa, olhando para essas circunstâncias, e diante dessa circunstância olhando para Deus, a gente vai falar: Senhor Deus, olha a minha situação, eu não tenho saída. Mas qual é o chamado? Olhe para Deus, Ele vai te mostrar que o que mais tem ali é saída. Inclusive tem uma ali, não sei se ela, o que ela está querendo fazer, que está parada ali, né, do lado de fora. Vai em frente, minha querida, vai, passa adiante.
Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Por isso que nós falamos e devemos avaliar realmente, na perspectiva de Deus, as situações que nós vivemos. Será que é tão difícil assim mesmo? Ou nós estamos lá desesperado? Não? Só anda do lado ali que você sai. Identifique suas queixas. Muitas coisas que nós estamos vivenciando são queixas infundadas. E principalmente pratique o esperar no Senhor. Troque a murmuração por confiança. Identifique suas queixas e pratique o esperar no Senhor. Como que nós esperamos o Senhor, irmãos? Meditando, confiando nas promessas de Deus, orando. Ore mais vezes. Ao invés de ficar pensando na dificuldade, no problema, gaste esse tempo em oração. E como Jó, não fica orando só por você, pelos seus problemas. Aproveite a oportunidade para lembrar que tem pessoas passando por dificuldades piores. Ore pela sua família, ore pela sua igreja, por tantos motivos, pelo seu pastor. Busque a Deus, busque a glória de Deus, confie no Senhor. Que Deus assim nos guarde, irmãos. Tanto amor o Senhor Deus tem por nós. A palavra do Senhor é de consolo, de perdão, de paz. Deus grandioso que nós temos, que nos visita. E que assim possamos ser abençoados mais e mais. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós somos gratos a Ti, pelo privilégio, ó Deus, de Te conhecer. Ó Pai amado, nós agradecemos a Ti pelo Evangelho, essa mensagem de paz. Já é fim do tempo da nossa malícia, da nossa milícia, da nossa batalha, ó Pai, porque nós somos salvos, justificados pelo Senhor. Ó Pai, nesse tempo que nós vivemos aqui na terra, somos santificados, transformados, e tudo, ó Pai, que nós passamos é porque vivemos nesse mundo mau, mas o Senhor é aquele que anda conosco nas dificuldades, nos problemas, nas circunstâncias, e que nós tenhamos essa fé, ó Pai, para nunca esquecer do Deus grandioso, que conhece-nos, conhece nosso nome, conhece a nossa situação, os nossos medos, e não só conhece, mas é o Deus que ajuda, é o Deus que faz forte o cansado, que dá forças ao que não tem nenhum vigor. Que nós possamos esperar no Senhor, certos que o Senhor renovará as nossas forças, nos fará, ó Deus, vencer todas as coisas, e assim, ó Deus, é a Tua vontade para nós, que possamos descansar no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.